Vamos lá terminar o capítulo 5. Tá? Então falta a gente discutir expansão multipolar, só que agora no contexto de magnetostática. Tá? Vocês têm dúvidas anteriores? Alguma coisa de liberdade de calibre? Alguma coisa que a aula da aula da Cíntia? Ou por enquanto está tranquilo? Tá? Bom, então, se vocês lembrarem, na expansão multipolar, que a gente fez lá atrás, ela se baseava na expansão do núcleo do operador laplaciano, né? Lembra, esse aqui é o núcleo da inversa do laplaciano, e a gente mostra que ele, quando você tem uma razão entre as distâncias aqui, né? Ou seja, a distância que você está fazendo a observação é muito maior do que a distância para o objeto que está gerando aquela observação, né? Quando essas distâncias são uma muito maior que a outra, você pode fazer uma expansão multipolar, né? A gente fez aqui 1 sobre x menos x de referência, e aí somatório de n igual a 0 até infinito, de x0 menos x de referência, dividido por x menos x de referência elevado a n, Pn cosseno de θ. Né? Essa foi aquela mesmíssima expressão que a gente obteve lá atrás. A gente pega esse cara aqui, escreve como sendo raiz do produto interno desse cara com ele mesmo, né? Aí abre essa coisa, vai ter um cosseno do ângulo entre esses dois caras, e aí a gente vai trabalhando a razão entre a distância da referência x, né? Ou seja, a gente quer que a referência ao x seja muito... a referência ao ponto de observação muito maior do que a referência até o ponto que está gerando a carga, ou que está gerando, ou onde tem a corrente, onde tem, né, o que quer que seja. Então, esses números aqui são pequenos nesse ponto de vista, então essa expansão aqui, com sorte, converge com poucos termos, e você tem que a expansão multipolar te dá uma boa aproximação da distribuição de correntes que você tem. Né? A gente usou isso aqui no caso da eletrostática, porque no caso da eletrostática é o núcleo do laplaciano que aparece, porque é uma equação de Poisson, essencialmente. Aqui, muito similarmente, a gente tem uma equação de Poisson para o vetor potencial. Né? E o que vocês viram na aula passada é que você pode escrever o vetor potencial em x, usando o calibre de Coulomb, como μ0 corrente sobre 4π, e agora a integral fechada de 1 sobre x menos x0 dl0, tá? Então, eu tenho aqui um fio. Lembra que eu estou na magnetostática, então meu fio ele tem que estar fechado, tá certo? Porque senão não tem como ter a divergência da corrente igual a 0, não posso ter essa conservação da corrente, tá bom? Então esse loop aqui está fechado, então esse loop vai gerar um vetor potencial, eu posso escrevê-lo assim, tá? Bom, é claro que eu posso fazer isso aqui para qualquer distribuição de corrente, pode ser numa superfície, pode ser num volume. Mas é fácil ver que em todas as circunstâncias eu posso simplesmente somar esses objetos aqui, vários loops fechados, e fazer uma coisa que tem uma distribuição em área ou em volume, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui para um loop simples, vai valer para todos os casos, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Então, ó, o que a gente vai fazer? É a mesma coisa do caso da eletrostática. No caso agora, a diferença é que eu estou fazendo uma integral um pouco diferente. É uma integral no loop, tá? Que vai dar o comprimento do meu loopzinho, dividido por esse termo aqui. Né? No caso, a corrente sai da integral, porque aqui você tem, né? Lembra? Divergente da corrente igual a 0, ou seja, se a gente está na magnetostática, então você não pode ter a corrente variando no loop. Porque se a corrente estiver variando no loop, isso aqui não é mais 0. Tá certo? Você tem um DD-ρ diferente de 0 dentro do loop. Não pode ter. Tá bom? Então,
Isso aqui é simplificado por causa disso. E agora eu posso pegar o meu núcleo do Laplaciano e expandir dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Mi0 sobre 4π, somatório de n de 0 até infinito. E aí o interessante acontece de novo. Aqui eu tenho o termo que não depende do x0, depende só do x de observação e o x de referência, elevado a n mais 1, tá certo? Que é esse cara aqui junto com esse, por isso fica n mais 1, tá bom? E aí na integral fica assim, integral de x0 menos x de referência, tá certo? Pn de cosseno de θ, né? Isso aqui é elevado a n, dL0, tá certo? Agora cuidado, porque o cosseno agora depende da posição. É o cosseno do ângulo entre x menos x0 e x menos xr e x0 menos xr, né? Ou seja, o cosseno de θ, ele é x menos xr escalar x0 menos xr dividido por módulo de x menos xr x menos, deixa eu ver se está certo, tá? x0 menos xr. Tá certo? Deixa eu ver se foi igual, quadrado, quadrado, certinho. Bom. Oi? Lembra, né? A corrente é o I vezes o deslocamento. Só que nesse caso aqui, como é magnetostática, esse cara é constante. Num fio, você não pode ter a corrente variando de um ponto a outro para o fio. Tá? É claro que se você tivesse uma superfície, o que você faz? É que você encontra na superfície os contornos de igual corrente, e é isso aqui, você faz uma superfície do jeito que você quiser. Você pode amontoar esses loops de forma a você formar uma corrente superficial ou uma corrente volular, tá? Basta você usar sua criatividade para ir empilhando essas coisas. Ela é constante, mas eu não entendi porque ela não foi carregada para o outro lado. Porque, ela é constante. Ah, porque eu esqueci. Isso aqui é porque, inclusive, eu esqueci nas minhas notas também, por isso que ela não ficou. Tá. Na próxima linha eu corrigia, mas na linha anterior estava errado. Tá? Então, vamos escrever explicitamente, como a gente fez no caso da eletrostática, vamos escrever explicitamente os primeiros termos, tá? Vamos lá. Primeiro termo, μ0i sobre 4π, e vai ficar assim. 1 sobre x menos x de referência, integral fechada dl. Tá certo? Mais 1 sobre o módulo x menos x0, x de referência, agora ao quadrado, que é o próximo termo, que é o n igual a 1, né? E aí vai ficar assim, integral de x0 menos xr, né? Que é esse termo aqui, elevado a 1. E aqui, o P1 é cosseno de θ. E cosseno de θ eu posso usar essa expressão aqui. Então vai ficar assim. X menos xr, escalar x0 menos xr. Eu poderia trocar os dois, tanto faz. X menos xr. x0 menos xr. Certo? Esse cara aqui vai embora para esse cara aqui. Tá? Isso aqui tudo dl0. Bom? Mais os próximos termos. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Esse cara aqui é o meu termo de monopolo. Certo? Mas a gente viu que a corrente é sempre fechada e uma integral de linha fechada aqui vai dar zero. Tá certo?
Porque veja, se eu fecho um loop, pessoal, e eu conto quanto que eu andei para cá e quanto que eu andei para cá, vai sempre somar zero. Tá certo? Porque, né, no momento que eu andei um pouco para cá, eu tenho que ser obrigatoriamente a dar o mesmo tanto para cá para poder voltar para o mesmo ponto. Né? Outra forma de você ver isso aqui é você lembrar que você tem um vetor x de lambda que aponta para a curva. Tá certo? E que o meu dl seta é igual a dx d lambda. Tá certo? Ou seja, essa integral aqui é a integral de uma derivada. Se eu simplesmente integrar aqui agora, ó, é a integral aqui, de lambda 0 a lambda 1. Só que a lambda 0 e a lambda 1 tem que ser de tal forma que o parâmetro lambda 0 me aponta para cá, aí vou andando, e lambda 1 tem que apontar para o mesmo ponto, para ser uma curva fechada. Mas a integral da derivada de uma função calculada no mesmo ponto é zero. Né? Vai ser, a integral disso aqui vai ser x de lambda, calculado em lambda 1, menos x de lambda, calculado em lambda 0. Né? Isso aqui vai ser x de lambda 1 menos x de lambda 0. Como meu loop é fechado, isso dá zero. Tá bom? Toda vez que você faz uma integral de linha, né, que você quer somar todos os vetores de deslocamento, você está somando os vetores, e não o módulo dos vetores. Não é o comprimento da linha, tá? São todos os vetores de deslocamento ao longo da linha. Como você volta para o mesmo ponto, todos os deslocamentos que você faz na direção, vai aparecer um deslocamento na direção oposta, porque senão você não voltaria para o mesmo ponto. Então essas integrais sempre estão zero, tá certo? Então, não existe para o magnetismo o termo de monopolo. Ele não tem nenhum termo que cai com 1 sobre R. Nunca. Tá bom? Mas a gente vai ter o nosso termo de dipolo. Tá certo? E aí entra a mesma filosofia, tá? Aqui o termo de dipolo é o primeiro termo relevante, né, quando você observa uma coisa de longe, e a gente pode aproximar como um dipolo perfeito em algumas situações, a gente vai ver no próximo capítulo, né, como que isso pode servir para a gente fazer a descrição de coisas macroscópicas e assim por diante. Tá certo? Assim como a gente fez por causa da eletrostática. Tá? Mas assim, o ferramental mais importante foi aquele de todos que a gente já discutiu na eletrostática. Tá bom? Então vamos lá. Como que fica então? Veja, esse aqui é o meu potencial vetor. A gente acabou de ver que não temos termos de monopolo. Sobra para a gente então o quê? O termo de dipolo, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, A de x vai ser igual. Cadê você? μ0i sobre 4π integral. Aqui eu vou chamar esse cara aqui de D, de dipolo, tá? Então, ó, esse cara cortou com esse cara aqui e a gente tem agora esse produto interno. Mas a beleza desse produto interno é a seguinte: isso aqui não depende de x0 e esse cara não depende de x0. Então eles podem vir para cá, certo? Então esse cara tá ao quadrado, vai ficar o cubo com esse cara aqui e esse vem para fora. Vai ficar assim. Por que eu fiz errado isso aqui? 1 sobre x menos xr ao cubo. E aqui vai ficar assim. X menos xr escalar integral. Peraí. Tem que fazer um pouco diferente isso aqui. Por isso que eu fiz. Ao cubo, integral, fechada, x menos xr, escalar,
x0 menos xr dl0. Oi? Isso, de dipolo. Posso botar assim. DIP. DIP. Dipolo. Tá? O que está acontecendo nas correntes do X? Tem um XR e um X0. Deixa eu desenhar aqui. Quando a gente faz aquela expansão, a gente está fazendo o seguinte. Eu tenho um certo sistema de coordenadas aqui. Tá? Aí eu tenho o vetor x0, digamos que vai apontar onde tem o meu loop. E eu tenho um vetor x que aponta no ponto que eu estou observando. Tá certo? Agora olha aqui. Se minha origem está aqui, aí eu posso dizer que esse módulo aqui do x0 é razoável considerar que esse módulo aqui é menor do que esse módulo aqui. Aí eu posso fazer uma expansão de x0 sobre x. Tá certo? Só que se eu botar meu sistema de coordenadas aqui, ó, agora eu vou ter esse x0 novo aqui, x0', e eu vou ter o meu novo x'. Tá certo? Só que agora esses módulos são iguais. Então, você vê que eu posso fazer uma má escolha de ponto de referência aqui e acabar tendo uma expansão ruim. Então, aquela minha expansão lá ela vai ser tão boa quanto eu conseguir ajustar meu ponto de referência. Tá certo? Ela não vai estar errada, a não ser que ela não convirja, né? Mas ela pode não ser útil no sentido que eu vou precisar de muitos termos na série para conseguir reexpressar aquilo que eu queria, tá bom? O que a gente faz? A gente deixa o sistema de coordenadas qualquer e reescreve x menos x0 como sendo x menos x de referência menos x0 menos x de referência. Agora, os dois vetores que aparecem são dois vetores de deslocamento em relação à referência. Certo? Se eu botar minha referência no meio aqui, digamos que eu tenho meu loop aqui, se eu botar no meio do loop a minha referência, é a maneira que eu consigo minimizar o tamanho do meu x0, desse meu delta aqui, né? Eu minimizo o comprimento desse vetor escolhendo o x de referência aqui no meio. E maximizo, de certa forma, esse cara aqui. Tá certo? Então, é por isso que a gente faz, tá? Para não ficar implicitamente dependente da origem do sistema de coordenadas. Aqui a gente bota essa dependência que ela é importante explicitamente na conta. Tá? É isso. Aqui, diferente do caso do eletrostática, no caso da eletrostática, a integral aqui é no volume, se vocês lembrarem. Como a integral no volume, essa integral não tem direção. É uma integral escalar. Né? Na verdade, ela é volumétrica, mas a gente pode pensar que ela é escalar. Então, a gente podia pegar esse produto interno aqui e tirar esse cara para cá e definir o nosso momento de dipolo aqui, separando esse cara aqui. No caso magnético é um pouco mais complicado, porque se eu botar esse produto interno aqui para cá, eu não sei como é que esse produto interno vai se dar com esse objeto aqui, porque vai ser um vetor justaposto outro vetor, entendeu? Isso não faz sentido. Né? Esse vetor aqui, ó, junto com esse vetor aqui, eu preciso trabalhar um pouco nessa expressão para encontrar uma coisa similar ao momento de dipolo eletrostática, agora por causa da magnetostática, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente vai usar aquelas expressões que a gente deduziu lá no começo do nosso curso, que é assim, o nosso x0, lembra, o x0 é o vetor que aponta sobre o loop, tá? Eu pego o x0, vetor dx0 d lambda, que eu estou fazendo L, vetor delta x, tá?
onde o meu ΔX é esse cara aqui, ó. Só para simplificar minha vida, tá? Isso aqui é simplesmente, né, lembrando, o produto vetorial de um vetor com pseudo-vetor, ele tem um significado de produto interno, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ficar assim, né? É o produto interno desse com esse vezes esse. Então vai ficar assim, ΔX escalar x0 vezes d, né? Isso aqui é um escalar dx0 dl, né? Menos esse produto interno com esse vezes aquele, certo? Vai ficar menos ΔX escalar dx0 dl, botar um parênteses só para a gente lembrar que isso é um escalar, isso aqui é um escalar, vezes x0. Certo? Aqui, pessoal, vamos lembrar do seguinte, a única dependência na curva está aqui. Aqui não tem dependência na curva, tá certo? Então, se eu separar esse cara aqui como esse pedaço vezes isso e esse pedaço vezes isso, esse com esse vai dar um termo que não depende de zero, ele sai e fica integral do dl0, que é zero, tá certo? Então eu posso jogar fora esse termo daqui. Então, da mesma forma lá que o momento, lembra que o momento de dipolo elétrico não dependia da referência quando a carga total era zero, porque não havia momento de monopolo? Aqui nunca há momento de monopolo. Então o momento de dipolo magnético nunca depende da referência. O momento de dipolo nunca dependerá da referência. Tá certo? Pode explicar o motivo matemático? Então, o motivo matemático é simples. Se você separar esse cara em duas integrais, uma integral com esse termo escalar esse, outra integral com esse termo escalar esse, o termo que vai ter esse cara escalar esse, ele é constante na integral. Porque a única dependência em L está aqui no x0. Então fica, esse cara sai da integral e sobra só a integral do loop fechado, que é zero. Tá? Então veja, eu tenho ΔX escalar x0 vezes isso aqui. Só que se você lembrar, isso aqui é dx dl dl. Então eu tenho isso aqui, ó. Mas isso aqui é o cara que está embaixo, ó. É isso aqui. Então eu posso usar essa expressão, jogar esse termo para cá e reescrever o termo de cima. Tá certo? Cadê você? Espera um pouquinho, eu fiz uma simplificação antes aqui. Só um segundo. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse termo aqui já está bonitinho do jeito que eu quero. Deixa eu ver só se é isso aqui mesmo. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse termo aqui eu mantenho. ΔX escalar x0. Isso aqui multiplica dx0 dl. E esse aqui, ó, eu vou escrever assim, eu vou escrever esse cara como uma derivada total. Vai ficar assim, menos d dl de ΔX escalar x0 vezes x0, tá certo? Eu escrevi esse cara como uma derivada total e agora eu tenho que subtrair o termo adicional, que é a derivada desse cara aqui, tá certo? Só que já tem um menos aqui, então fica mais. Mais vai ficar assim, ΔX escalar x0 dx0 dl. Tá certo? Que é um termo igual a esse cara aqui. Todo mundo concorda? O que essa expressão nos mostra?
que faz parte da definição da integral de linha. Né? Lembra, a integral de linha é uma derivada por quê? Porque você tem isso aqui, aí você tem um vetor x que aponta para cima da curva, que é o x0 de L, né? E aí eu quero pegar o meu vetor de deslocamento sobre a curva. O vetor de deslocamento sobre a curva é x0 de L mais epsilon menos x0 de L, né, sobre epsilon. Esse aqui vai me dar o meu deslocamento aqui. É por isso que a integral de linha depende da derivada em relação ao parâmetro L. É só da definição mesmo. Né? Aí você soma esse vetorzinho com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, vai somando todos os vetores de deslocamento, você tem o deslocamento médio que você fez. Né? Como um loop é fechado, o deslocamento é zero. Se o peso for diferente, o deslocamento vai ser diferente, que é justamente o que te dá um campo magnético. Porque tem esse peso de 1 sobre x menos, né, x0. Tá claro? Bom, então eu faço o seguinte, eu junto esses dois termos aqui, vai ficar um fator de 2, jogo esse termo para o outro lado e vai ficar assim, ó. O termo que eu quero, que é esse cara aqui. Aqui. Delta x, escalar x0, d x0 dl. Né? Lembra, esse cara se soma com esse, vai ficar um fator de 2, esse joga para lá, eu jogo o fator de 2 para baixo, vai ficar 1/2 de o que eu tinha do outro lado lá, que vai ser x0 vetor dx0 dl vetor delta x mais d dl de x0 delta x escalar x0. Tá? Tá certo, pessoal? Então, eu fiz aquilo tudo para reescrever o meu integrando dessa outra forma aqui, ó. Bom? Mas olha, o que acontece com esse termo aqui, ó? Isso aqui é uma integral de uma derivada total. E aqui ele só vai depender do x0, tá vendo? E o x0 em L0 e L1, ele é igual, porque ele volta para o mesmo ponto. Então esse cara aqui dá zero. Sobra só esse termo aqui na minha integração. Certo? Então isso vai ficar assim. Zero i sobre 4i, 1 sobre x menos xr. X0 é o ponto sobre a sua corrente. Mas como relaciona isso com a expansão de calor? Ué, da forma que eu acabei de explicar para ele. Você pega o vetor de referência, aponta até x0, ou melhor, o deslocamento da referência até x0, o deslocamento da referência até o ponto de observação, e aí quando você faz a expansão, né, você tem a expansão da razão desses dois módulos, e aí você supõe que um é menor que o outro e faz uma série de potências. Né, que a gente viu com bastante detalhe. O XR é um de referência, ele é arbitrário. O X0 ele não é arbitrário, ele precisa apontar onde você tem corrente. É a corrente que está gerando o campo magnético. Tá, você tirou o XR porque você falou que não existe nenhuma cola, mas qual é a relação? A integral de linha de dl é zero. Né? Se eu pegar esse termo escalar isso aqui, isso escalar isso, ó, aqui não depende de x0, aqui não depende de x0, aqui não depende de x0. Então esse escalar, esse é uma constante na integral. É um escalar constante na integral. Sai da integral, fica a integral de dl zero. Eu tinha mostrado para vocês que a integral de dl zero é zero. É que não tem essa relação, como que
Não é que, o que prova? O que, eu não estou entendendo. Não existe monopólio, não entendi isso. O que não existe monopólio é aquilo que a gente viu antes. A gente viu que o termo de monopólio é sempre dado para uma coisa do tipo 1 sobre módulo de x menos xr, tá? Vezes integral dl. O termo de monopólio é sempre assim, sempre. Como ele é sempre assim, e essa integral é sempre zero, não existe monopólio na expansão multipolar do campo magnético, tá? Quando você vai ver a importância do termo de referência no cálculo no cálculo do dipolo, né, você vê que ele vai dar zero justamente por causa dessa mesma integral ser igual a zero. E era isso que acontecia no caso da eletrostática. Porque no caso da eletrostática você também tem uma diferença de vetores. Um vetor ia dar uma coisa constante, ia sair, só que o que ia sobrar aqui ia ser uma coisa assim, ó, integral de ρ d3x, né? x0. E aí quando a carga total é zero, não há momento de monopólio. Então, quando a carga total é zero, também esse termo de referência também não importa no momento magnético, no momento da eletrostática, no momento de dipolo eletrostático. Entendeu? Eu só fiz o paralelo das duas situações. Ok? Então, voltando aqui, sobra só o termo de 1/2 dessa brincadeira toda aqui. Tá certo? Então vai ficar assim, 1/2 de integral fechada de x0 vetor de x0 dl vetor delta x. Olha que bonitinho. Consegui fazer de forma a tirar de dentro da minha integral o meu ΔX, que é x menos x de referência. Tá certo? E eu obtive uma coisa aqui, ó, que só depende da corrente, que é isso aqui. Tá bom? Ok, eu posso agora... Por que eu fiz assim? Ou seja, a gente pode agora definir o momento de dipolo magnético como sendo 1/2 da integral fechada de x0 vetor d, né? Isso aqui é dl0. Ok? No caso, só depende da geometria do seu fio, né? De como que ele está disposto. É o que eu estou definindo agora. Esse aqui é o momento de dipolo. Tá certo? Momento de dipolo magnético, de forma que agora eu posso expressar o meu A dipolar como sendo μ0 I sobre 4π delta x ao cubo m vetor delta x. Certo? Então, a gente conseguiu fazer a mesma coisa que a gente tinha feito no caso da eletrostática. A gente pegou a expansão multipolar, encontrou o termo de dipolo, encontrou que o termo de dipolo não depende da referência, o momento de dipolo não depende da referência, e nós encontramos uma expressão que a gente pode obter, que só depende da geometria do objeto que a gente está computando, tá? E que não depende do ponto de referência. Então, da mesma forma que a gente tinha um momento de dipolo elétrico, agora a gente tem um momento de dipolo magnético. A expressão é um pouco diferente, tá? Mas a ideia e a estrutura de como a gente chegou nela é a mesma. Tá bom?
Agora, a gente pode entender um pouco o que está acontecendo aqui, porque eu acho que a gente fica um pouco a intuição quando a gente só chega nessa expressão aqui direto, certo? Então a gente vai ver uma coisa que a gente chama de área direcionada. Ou seja, o que significa esse tipo de integral aqui, né? O que a gente está fazendo na prática? Então vamos definir uma área direcionada como sendo um vetor A, na verdade um pseudo-vetor A, que é dado por uma integral numa superfície da integral de superfície vetorial. Aqui é produto. Aqui. Né? Integral fechada no loop da posição no loop, vetor, o deslocamento no loop. Que é o que eu vou tentar dar uma intuição maior para vocês agora, porque assim fica muito abstrato. Tá? Mas a definição é essa aqui. É a mesma coisa que a gente fez no caso elétrico. A gente separou uma integral que só dependia da distribuição de carga, né, da estrutura interna da coisa, e chamou aquilo de momento de dipolo elétrico. É uma coisa com o momento de dipolo magnético. Tem alguma relação de essa característica de área, assim, com o campo magnético? Porque parece que esse momento de dipolo não tem só área, né? Como assim só área? Tipo assim, Porque você está certo de alguma forma, só estou tentando entender por que você está certo. não, tipo, no campo elétrico, no momento de dipolo elétrico, tem outros elementos ali naquela integral, agora está diferente, parece que são elementos de área. Isso, mas é exatamente isso. Porque lembra, quando você está pegando o momento de dipolo, você está, de certa forma, combinando várias fontes de campo elétrico. Só que cada fonte é um vetorzinho, né? O momento de dipolo elétrico é essa combinação com um peso adequado desses vetorizinhos. Então, você soma um monte de vetor, você tem um vetor, que é o momento de dipolo, que dá esse vetor efetivo, né, com essa fonte efetiva, que é o momento de dipolo elétrico. No caso magnético, é a mesma coisa, porque a gente está sempre pegando o campo magnético via a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é sempre uma coisa que depende da área. Lembra? É a direção da corrente, vetor, o ponto de observação. Porque a natureza do campo magnético é uma natureza de alguma coisa que sempre depende de duas direções. E por causa disso, tem característica geométrica de área. E é por isso que eu vou falar de área direcionada, porque vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que a área direcionada. Sim, mas isso que na hora de visualizar o momento de dipolo vai ser diferente do magnético. Vai. Só vai ser parecido porque a gente está em 3 dimensões, e em 3 dimensões o mesmo número de áreas e o mesmo número de direções. Então a gente acaba usando pseudo-vetor para chamar todo mundo de vetor, mas na verdade você tem razão. O momento de dipolo magnético ele tem uma natureza geométrica totalmente diferente. Essa característica do campo magnético sempre associada a uma área, totalmente associada a isso, é carregada por causa da lei de Biot-Savart, porque eu lembro que a gente construiu ela de modo mais trash, mais palpável, certo? Uhum. E apareceu o rotacional, apareceu toda essa ideia, e a partir daí toda essa ideia foi carregada para as outras coisas que a gente construiu, eu posso pensar assim? Que essa noção de área... Ela é empírica. Ela é empírica. Isso. Ela é empírica porque o que está fazendo, quem é a fonte é o movimento da carga. O movimento da carga é a fonte do campo magnético. E o movimento da carga, só faz sentido falar de movimento quando eu falo em que direção ele está se movimentando. Então, tem essa natureza de direção no movimento, tem a natureza da direção de onde eu estou me referindo. Então, esse cara se desloca para cá e eu quero o efeito dele se deslocar aqui, para cá, ali. Aí tem essa área aqui, ó, formada entre esses dois vetores aqui. Que é justamente a área que vai te dar o campo magnético aqui. Certo?
É isso. Tá? Então veja, lembra que eu falei para vocês? A gente pegou aqui um loop, aí a gente pega esse vetor, soma com esse, soma com esse, soma com esse, soma com esse, e assim por diante. E nesse caso a gente tem isso aqui, quando o loop é fechado. Tá certo? Só que eu posso fazer uma outra coisa agora. Pensa que eu peguei uma calotinha aqui, ó. Tá certo? Aí, nessa calota, eu vou ter aqui um retalhozinho tocando essa calota. Tá certo? Esse retalhozinho ele vai ter um vetor normal aqui para fora. Tá certo? Agora eu pego esse vetor, esse aqui, eu vou somando todos esses vetores aqui. Na verdade, eu estou somando pseudo-vetores. O que na verdade eu estou somando é uma área com uma certa direção, com outra área com outra direção, com outra área com outra direção, e estou somando todas essas áreas aqui. Mas a gente está acostumado a fazer coisas vetorial, então eu vou fazer como o livro faz. Tá bom? Assim, como físico, ele é mais um conceito mais abstrato que o momento de polo elétrico, ele é algo físico, assim, a área que você está falando. O tipo de abstração é a mesma, mas pensa o seguinte. Quando a gente faz o dipolo, pensa um dipolo físico que não é um elemento idealizado. Então você tem uma carga positiva aqui, aí você tem uma carga negativa aqui, tá certo? Você tem um vetor, agora vamos pegar o campo elétrico gerado por essas duas cargas. Aí você tem um vetor para cá, tá certo? Aí você tem esse vetor aqui, ó. Ele vai ser diminuído justamente porque esse cara aqui gera um campo para cá e esse gera um campo aqui para cá. Só como aqui está mais distante daqui do que daqui, então esse cara aqui ele não fica exatamente zero. Tá certo? E aí eu vou somando esses caras aqui, tá? E vou tendo vetores assim, e esses vetores vão fazer assim, tá certo? Eu posso pegar esses vetores todos aqui e tirar uma média deles. Eu pego esse vetor aqui, somo com esse, somo com esse. Agora, tá vendo aqui? Quando eu pegar, pensa no momento de dipolo aqui. Quando eu somar esse com esse, vai sobrar só um vetor nessa direção. Tá certo? Se eu pegar esse negócio aqui e tentar pensar que eu estou olhando isso muito de longe, a média desses vetorizinhos aqui vai ser só no fim vai ser só um vetorzinho nessa direção. Então eu estou criando tipo um sumário de uma situação que, quando vista de longe, descreve bem o que está acontecendo. Esse meu vetor, momento de dipolo, que o momento de dipolo, a ponta da esquerda da carga negativa ou positiva, é uma maneira de você resumir, sumarizar uma expressão mais complicada, de forma que seja útil dentro da escala que você está trabalhando. Que é o que a gente faz. Tá certo? No caso do campo magnético, é a mesma coisa. Porque agora eu quero uma área direcionada. Então eu sei que esse cara aqui, ó, eu posso pensar que tem um loopzinho andando nesse quadradinho aqui, que está gerando um campo magnético. Tá certo? E a mesma... É apenas um elemento de área, mas é porque, como a gente está considerando ali a corrente igual, né? Se você pensar que está multiplicando por uma corrente, vai ser o campo magnético, entendeu? Só que agora eu vou pegar aqui e vou somar essas áreas todas. Então, se uma área está girando um campo magnético para cá e a outra está girando um campo magnético para cá, no fim vai girar só um campo magnético para cá. Então, essa média das áreas também vai ter o mesmo significado da média das direções. Ou seja, a área que aponta numa certa direção média me dá uma mesma maneira de resumir a informação sobre os correntes e, portanto, me deixar capaz de calcular o campo magnético, como o sumário das direções me dá um momento de dipolo que também permite calcular o campo elétrico. A gente não tem carga estática, a gente só tem carga em movimento estacionário. E a corrente, nesse caso, a gente também considera como sendo estacionária. Isso que eu quis dizer. Era essa a pergunta? Isso, por isso que aqui, a carguinha, quando sai daqui, ela chega aqui, uma carga igual tem que chegar aqui.
porque senão não é estacionário. Tá certo? Estacionário é uma coisa que está se movendo, é como se você olhasse para um disco que se move e ele é perfeitamente homogêneo. Você seria incapaz de ver que ele está se movendo. Só se você botar o dedo nele. Senão, você sempre vê a mesma coisa. Certo? Então, a gente vai justamente mostrar que essa expressão aqui nada mais é do que essa área direcionada, que é essa área média. Então, aqui eu estou tirando, né, no caso do campo elétrico, eu estou tirando média desses vetores aqui e obtendo um vetor médio que me descreve o que está acontecendo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tirar uma média dessas áreas e encontrar uma área média, que é justamente o cara que vai me dizer o que vai acontecer com o campo magnético. Ou como o campo magnético vai ser gerado por aquilo. Tá certo? Ficou melhor, pessoal? Então, vamos lá. A gente sabe, né? A gente sabe que isso aqui pode ser escrito como integral. Aí eu já posso botar aqui. dx d lambda, vetor, dx d sigma, d lambda, d sigma. Tá? Se vocês lembrarem lá atrás, a gente deduziu isso aqui. Tá? A gente viu, né, que é o elemento de área, a gente provou que o produto vetorial desses dois deslocamentos infinitesimais justamente te dava um quadradinho, né, que te dava a área do quadradinho e a direção ortogonal ao quadradinho, né, d lambda d sigma. Bom, o truque agora é sempre o mesmo. A gente vai pegar e transformar essas integrais aqui, manipulando o integrando para que ele fique em termos de derivadas totais. Tá? Então vai ficar assim. A vai ser igual. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero fazer isso duas vezes, eu quero fazer tanto para lambda quanto para sigma. Então eu falo que A é igual a meio de A mais meio de A. Tá? O primeiro cara vai ficar assim, 1/2 da integral de... Deixa eu fazer em todos os passos aqui. Vou lá, passo não. São dois parâmetros, né? Aqui basicamente é o seguinte, eu tenho uma área, uma areazinha aqui, eu tenho um vetor x que aponta para ela e ele depende de lambda e sigma. Quando eu variar lambda e sigma, né, de lambda 0 a lambda 1, sigma de lambda 0, de sigma 0 a sigma 1, eu estou percorrendo toda essa área aqui. Deixa eu dar um exemplo trivial. X igual a lambda, sigma e 0. Digamos que eu faço lambda variar de 0 a 1 e sigma de 0 a 1. Esse cara vai ser um vetor que vai apontar para onde? Para esse quadrado aqui. Se aqui fosse 8, ia apontar para o mesmo quadrado aqui na altura 8. Certo? Aqui ia ser 8 a altura. Certo? Eu poderia fazer uma coisa aqui variando θφ com R fixo, mas o θφ não varia de 0 a 2π. Né? O θ varia só de 0 a 0,1 e o φ de 0, então vai ser só uma calotinha assim. Entendeu? Então, é onde a sua imaginação te permitir parametrizar uma superfície com um vetor a dois parâmetros. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. d lambda de x vetor d x d sigma, tá certo? Que é esse cara aqui escrito como uma derivada total em relação a lambda, menos a derivada no outro, que vai ficar assim, x vetor d2x d lambda d sigma. Tá certo? Aí eu vou fazer o mesmo truque com a outra metade. Eu vou tirar a derivada em relação a sigma, então vai ficar assim, mais
d sigma de... Aí agora vai ficar assim, ó, dx d lambda vetor x menos o termo que eu incluí ao escrever dessa forma, que vai ser d2x d sigma d lambda. Tá certo? Vetor x. D sigma D lambda. Só que, pessoal, esse cara aqui é igual a esse, porque as derivadas aqui parciais comutam, tá? Que eu escrevi errado, aqui são derivadas parciais, as derivadas parciais comutam, e esse cara está x vetor isso, e esse está isso vetor x. Como esses caras são antissimétricos, isso aqui é igual a isso aqui. Então sobra só as derivadas totais, que é o que eu queria. Tá? Isso aqui isso é muito próximo daquilo que a gente fez para o teorema da divergência. Tá? A gente começa com a integral do volume, usa a integral do volume para escrever o termo da divergência em termos de uma superfície. Só que agora a superfície de uma superfície é uma linha. Né? Se você pensar que a superfície termina numa linha, né? Então a superfície da superfície é uma linha. Tá? A hipersuperfície de uma superfície é uma linha. Como assim a superfície? Pensa numa superfície. O que toca a borda dela? É uma linha. O limite dessa superfície é uma linhazinha. Tá. Depois que você passa muitos anos fazendo física, você se acostuma a falar umas coisas que parecem ser tão absurdas para quem não está acostumado, que você fala o negócio, você nem liga que você está falando. Tá? Bom, então, como isso aqui é uma derivada total, eu posso fazê-la, tá? E vai ficar assim. Um meio da integral de x vetor dx d sigma calculado de lambda 0 a lambda 1 d sigma menos integral de x dx d lambda sigma 0 a sigma 1 d lambda. Tá? E isso aqui, pessoal, é a borda da superfície. Certo? Eu estou fazendo uma integral na borda da superfície. Eu vou dar dois exemplos para vocês se convencerem disso, mas eu vou simplesmente escrever isso aqui agora sendo como um meio da integral da borda da superfície original de x dl. Tá? Como é que a gente vê que isso aqui é a borda? Né? A gente sabe. Ó, digamos que eu estou naquela situação de um quadradinho. Certo? Quando eu tiver, digamos que essa direção aqui seja lambda e essa direção aqui seja sigma, certo? Então, tá vendo? Quando eu tiver em sigma 0 e sigma 1, ó, sigma 0 e sigma 1, eu estou andando o lambda nessa direção aqui. Tá? Eu acho que eu fiz ao contrário. Isso, o lambda tem que ser para baixo. Tá certo? Então, quando eu estiver no sigma 1, eu tenho que estar andando daqui para cá. Tá certo? Isso, por isso que tem o sinal de menos. E assim por diante. Tá? Ou seja, essa integral aqui, quando sigma for igual a 1, é isso aqui. Essa integral aqui, quando sigma for 0, é essa aqui. Tá vendo que ela tem direções opostas? Por isso que o sinal é diferente aqui. Tá? Essa integral aqui, quando eu estiver no lambda 0, vai ser essa aqui.
e quando eu tiver lambda 1 vai ser essa aqui. Tá? Então, vamos ver isso. Então, vamos lá. Eu faço z igual a 0 sempre e faço lambda variando de lambda 0, lambda 1 e sigma variando de sigma 0 a sigma 1. Tá certo? E vou fazer o meu vetor de posição ser daquele jeitinho que eu falei para vocês. Vai ser lambda, sigma e 0. Tá? Não, eu deduzi que é fixo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que eu deduzi que como isso aqui era uma derivada total e eu tenho integral em d sigma de lambda, a integral em d lambda eu posso fazer analiticamente. E ela vai me dar o valor do integrando calculado na borda, variando só sigma. E a borda é definida justamente pelos extremos aqui. Tá? Se você olhar para cá, ó, quando eu pegar minha borda aqui, isso aqui vai ser assim, né? Ó. Esse cara aqui, variando de, digamos que aqui seja lambda 1, ele varia até lambda 2. É a bordinha aqui, ó. E meu sigma, ele vai variar para cá. Digamos que meu sigma começa aqui. Então vai ter um quadrado aqui, ó. Tá horrível esse negócio, né? Eu acho que o ângulo que eu peguei tá ruim. Deixa eu pegar para cá. Isso. Tá certo? E esse cara aqui, ó, é sigma 0. E esse cara aqui é sigma 1. Tá certo? Então, ó. Quem é, ó, para fazer essa integral aqui, é exatamente igual a fazer essa integral aqui. Quem é essa integral aqui? Eu vou precisar de, ó, quem é, deixa eu escrever aqui, dx d sigma d lambda é igual a E1 e dx d sigma é igual a E2. Tá? São os versorzinhos. Quem é x vetor E2? Que é esse cara aqui, ó. Né? Quanto é que dá isso aqui? Lembra, esse cara aqui, ó, eu posso escrevê-lo ainda assim. Isso aqui é igual a lambda vezes E1 mais sigma vezes E2. Tá certo? O produto vetorial de E2 com E2 é 0, só sobra esse cara aqui. O produto vetorial de E1 com E2 dá E3. Então isso aqui vai ficar lambda, lembra, isso aqui tem que variar de lambda 0 a lambda 1. Então isso aqui vai ficar lambda 1 menos lambda 0 vezes E3. Tá? Esse produto aqui. Tá bom? Eu posso agora fazer esse termo aqui. Então é assim, menos x vetor. Esse cara é E1, variando de sigma 0 a sigma 1. Tá certo? Estou pegando só o integrando dos dois casos, tá? Então esse cara aqui vai ser como? Esse cara aqui vai ser E1 com E1, vetor E1 dá 0, vai dar E2 com E1, mas tem um menos aqui. Então vai dar E3 de novo. Então vai ficar assim. Sigma 1 menos sigma 0 vezes E3. Tá certo? Mas isso que é o integrando é constante em sigma. Tá vendo? Isso aqui é constante em sigma. Se eu integrar em sigma, vai dar mais um termo de sigma 1 menos sigma 0 multiplicando esse aqui. E a mesma coisa aqui, só que com lambda agora. Porque esse cara aqui é constante em lambda. Tá certo? Ou seja, nesse caso,
a minha área direcionada vai ser esses dois termos que são iguais, ou seja, sigma 1 menos sigma 0, vezes lambda 1 menos lambda 0, E3. Eu estabeleci, eu fiz um negócio hiper simples. A minha superfície é um quadradinho que está no plano XY. Certo? E o quadradinho tem área base vezes altura na direção ortogonal. Porque eu estou pegando a média de vetores que apontam todos na mesma direção. Então, nesse caso, a área direcionada é a própria área do quadradinho finito. Tá certo? E agora? Não, na verdade, ela só tem uma direção. Então, essa única direção que ela tem é a única privilegiada. Você falou que a direção dela é a própria área. Não, eu quero dizer que o módulo desse vetor aqui é a própria área. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o seguinte. Lambda, ele está contido entre 0 e R, tá? E sigma entre 0 e 2π. Tá certo? E Z igual a 0. Isso aqui vai ser muito fácil. Não é isso que eu queria. Porque vai ser fácil também. Mas eu acho que, como eu fiz desse jeito, deixar desse jeito aqui. Então, ó, você tem esses caras aqui, né? O nosso x, eu vou escrever assim, ó. Ele vai ser sigma cosseno lambda, sigma seno lambda e 0. Vocês concordam que esse vetor aqui ele aponta para um disco? Um disco contido também no plano XY por simplicidade, tá, pessoal? Então, agora a gente pode fazer a nossa brincadeira. Quem é dx de sigma? Vai ser cosseno lambda E1 mais seno lambda E2 e dx de lambda, fiz certo isso? Eu troquei, pessoal, foi mal. Desculpa. Lambda, sigma, lambda, sigma. Então esse cara aqui é lambda, sigma. É claro, sigma que está aqui. Tá certo? E aqui o d de sigma vai ser igual a lambda seno sigma E1 mais lambda cosseno sigma E2. Tá? Então vamos lá. Quem é x vetor dx de sigma, que é esse cara aqui, ó. Menos lambda seno sigma E1 mais lambda cosseno sigma E2. Tá? Isso aqui está calculado em 0 e R, né? Que é o meu lambda 0, lambda 1. Lambda 0, lambda 1, tá certo? Isso aqui, ó, em 0 dá 0, porque depende de lambda aqui, depende de lambda aqui, depende de lambda aqui também, ó, é proporcional a lambda, tá vendo? Então, quando o lambda for 0, tudo vai dar 0. Sobra só quando o lambda for igual a R, tá? Então, esse cara tem um lambda, esse cara tem um lambda, aqui tem um lambda, vai ficar R quadrado, tá certo? E eu vou ter o produto vetorial desse com esse. 1 com 1 dá 0. Esse com esse dá E3.
tá certo? Vai ficar cosseno ao quadrado de sigma, né? Vocês veem? Cosseno ao quadrado de sigma E3. E eu vou ter o produto vetorial desse com esse. Mas aí o produto vetorial de E2 com menos E1, que é E3 de novo. Tá certo? E agora é seno vezes seno. Então vai ficar mais seno ao quadrado de sigma E3. Tá certo? Que é igual a R quadrado E3. Ali, quando você fez o produto de cosseno do seno, ele dá zero, no caso, né? Ou Qual? quando faz o produto do cosseno com o seno. Ah, vai dar zero, porque é 1 com E1, né? E1 com E1 dá zero, produto vetorial de E1. Isso, porque eles são colineares, né? Eles são na mesma direção. Tá? Então dá isso aqui. Mas olha que interessante. A outra integral, ela vai ser assim. X vetor. Agora eu vou ter o meu dx de lambda, que é esse cara aqui, né? Que vai ser cosseno sigma E1 mais seno sigma E2. Mas esse cara é proporcional ao próprio x. A única diferença dele para o x é o lambda. Então esse cara aqui, ele é colinear com x. Isso aqui dá zero direto. Tá certo? Porque a gente não tem borda aqui, ó. 0 a 2π. Né? Pensa que a gente tem um disco assim, ó. Se você tivesse dado uma fatia dele, você poderia pensar que tem essa borda aqui. Mas como a gente fechou o disco, não tem borda aqui, ó, de 0 a 2π. A única borda é em R. E a borda na origem não existe, porque a origem é um ponto só. Não tem borda também. Por isso que disso tudo sobrou só esse termo aqui, ó. Que quando eu integrar, vai dar 2πr quadrado, é E3. E 2πr quadrado é a área do disco, né? E3 é a direção ortogonal ao disco. Eu me lembro que eu tentei, quando eu preparei as notas, eu fiz o caso de que se pega uma borda, a casca de uma esfera. É mais complicado, porque a gente sabe que vai ser na direção 3, que vai ter que apontar, mas vai ter contribuições daqui e daqui, que tem que se combinar para sobrar só uma média na direção Z. Mas eu me lembro que eu acho que ficava muito longa a expressão, eu acabei não colocando nas notas, tá? Mas é a mesma ideia, tá bom? Isso. Faz de 0 até um certo ângulo, pode ser faz de 0 a π sobre 2, e aqui faz de 0 a 2π. Então, ficou mais claro o sentido dessa área direcionada? Tá vendo? É sempre o valor da área, né? Deixa eu só fechar aqui, só para não ficar um negócio incompleto. Então, nesse caso, então, a gente obteve, né, no caso desse disco no plano XY, a gente obteve que, né, porque falta agora fazer a integral do integrando, né, aqui, que é o 2π, né? Então vai ficar assim. A área vai ser igual a π, porque tem esse 2 aqui, r quadrado E3. Tá certo? Que é o que a gente esperaria de uma área de um disco. Tá certo? Bom, acabou que isso aqui ocupou muito mais aula do que eu imaginava. Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Só como sobrou pouco tempo e essa parte agora aqui a gente consegue fazer razoavelmente rápido, eu acho que eu vou deixar para a gente fazer isso na próxima aula, tá? Porque a gente vai mudar de assunto totalmente, a gente começar a falar de paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo e tal. E... acabou o magneto estático.
Né? Como eu falei para vocês, é uma questão de você deduzir, dado uma fonte, como calcular o campo. Né? O que a gente fez a mais no caso do campo elétrico, a gente fez o seguinte, uma vez que a gente tem essas fórmulas, vamos aplicá-las. A gente descobriu que tudo se reduzia à equação de Poisson e equação de Laplace. Aí a gente explorou a equação de Laplace, a equação de Poisson, a gente explorou a questão do método das imagens e tal. Só que tudo aquilo que a gente fez lá vale aqui, porque a gente mostrou que também a gente reduziu o problema ao problema da equação de Poisson e a equação de Laplace. Mais complicada, porque agora para 3 componentes de um campo vetorial, o potencial vetor, mas da mesma forma são as mesmas técnicas, entendeu? Então não tem o que a gente vê de novo agora aqui. É só uma questão de aplicar as técnicas que a gente viu por causa da eletrostática, por causa da magnetostática, mas as técnicas são as mesmas. Tudo gira em torno da inversa do operador laplaciano. Tá certo? E aí o que a gente vai ver agora, na próxima aula, é como que a gente aplica as técnicas de calcular campo magnético para uma modelagem física. Então a gente vai modelar fisicamente os materiais que a gente encontra na natureza, mais frequentemente, claro, né, que são esses materiais que eu falei para vocês. E a gente vai ver como que a gente pode estruturar material simples, como a gente fez para o dielétrico linear. Tá? E isso fecha a versão mais simples da aplicação do eletromagnetismo, na eletrostática e magnetostática, em meios materiais. Certo? E aí eu acho que na outra terça-feira eu dou o comecinho do capítulo 7, porque conecta melhor com o curso 2 que vocês vão ver no semestre que vem. Tá? Professor, em relação à nossa prova da quinta-feira de parte 2, vai ser no horário de aula mesmo? Então, eu tenho que consultar vocês todos para ver. Se for no horário de aula, eu poderia ficar até 6 da tarde, ou até 5h30, alguma coisa assim. Não, essa semana que vem, não. Eu poderia ficar no máximo até 5h30. Eu tenho que buscar meus filhos na escola. Seria legal, então, o professor tentar reservar 20 minutos, porque essa sala aqui tem aula depois. Me confirme, então, porque... A prova... Se vocês quiserem, eu posso aplicar a prova tipo 1 da tarde. De 1 às 4, ou eu reservo multimeios da 1 às 5, porque aí eu dou as mesmas... Oi? Na próxima aqui.